Olá, para quem não me conhece, eu sou Jéssica Maia, bióloga ambientalista e atual gestora do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba. E hoje estamos aqui a convite da UESO para darmos uma palestra para vocês sobre as unidades de conservação, porque o tema da Semana Mundial do Meio Ambiente desse ano é restauração ecossistêmica. E não tem como a gente falar de restauração ecossistêmica sem falar das unidades de conservação, não é mesmo? E aqui, tanto o Parque Estadual Cunhambebe quanto a APA Mangaratiba são unidades de conservação que atuam, têm a grande missão na restauração ecossistêmica. O Parque Estadual Cunhambebe, ele é uma unidade de conservação de proteção integral. É um grande corredor florestal entre a Bocaina e o Tinguai que liga esses dois. E aqui nós protegemos 38 mil hectares de floresta. Já a APA Mangaratiba, ela é de uso sustentável, da qual já permite algumas coisas, mas mediante a autorização dos órgãos competentes. Hoje nós vamos bater um papo sobre a atuação do Parque Estadual Cunhambebe na restauração ecossistêmica. Vamos falar da biodiversidade, dos nossos programas de monitoramento ambiental, da fiscalização ambiental. E agora nós vamos apresentar uma palestra de uma forma diferente, né? Porque estamos em período pandêmico, então é de uma forma remota. E vamos ter o nosso coordenador dos guarda-parques, Ivan Cobra, e o nosso guarda-parque, Daniel Arlota. Eles vão apresentar para vocês tudo sobre o Parque Estadual Cunhambebe e a nossa incrível missão na restauração ecossistêmica. Olá, meu nome é Ivan, trabalho como coordenador no Parque Estadual Cunhambebe. É uma grande honra hoje poder vir falar aqui para os alunos da UESO um pouco sobre a unidade de conservação, o Parque Estadual Cunhambebe e sobre as unidades de conservação em geral. É sempre uma honra poder falar do parque, tenho muito orgulho de trabalhar em unidade de conservação e acho muito interessante o tema da Semana do Meio Ambiente esse ano, na verdade, a década, né, da recuperação dos ecossistemas, trazer a importância das unidades de conservação para esse eixo de proteção ecossistêmica, de recuperação de ecossistemas e da conservação da biodiversidade. Hoje eu estou acompanhado do guarda-parque Daniel Arlota, que vai falar um pouquinho também na apresentação, principalmente do trabalho que é desenvolvido pelos guarda-parques acerca da implementação desses espaços que a gente vai passar a conhecer. Então, vamos começar a conversar um pouco sobre esse tema, né, tão interessante, tão importante, que são as unidades de conservação. E a gente sempre começa com um questionamento, né? O que são as unidades de conservação? A gente tem um conceito muito difundido que entende que essas são áreas que necessitam ser protegidas por lei pelo fato de apresentarem grande importância do ponto de vista ambiental. Essas áreas protegidas por lei são criadas pela legislação que é chamada Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, Lei 9.985, do ano de 2000. Tá? É uma legislação federal que traz diretrizes sobre todas as categorias de unidade de conservação. E o conceito legal de unidade de conservação que essa legislação traz é o seguinte: são espaços territoriais e seus recursos ambientais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, vocês percebem aí na apresentação que a gente fragmentou um pouco o conceito de unidade de conservação que a legislação traz, de um modo que vai facilitar o nosso entendimento e a visualização desses espaços. Bem, a legislação ela também divide as unidades de conservação em dois grandes grupos distintos e com diretrizes distintas, porque são unidades que apresentam objetivos diferentes. Então, nós temos o grupo de unidades de proteção integral, como o próprio nome já diz, proteção integral mais restritivo, ou seja, o uso indireto. São áreas onde a gente não pode coletar nada, não pode fazer o uso direto dos recursos naturais, não é permitido moradia, enfim, bem diferente das unidades de uso sustentável, que são unidades um pouco mais flexíveis, que permitem o uso direto dos recursos, mas desde que de modo sustentável, como o próprio nome diz. Então, a unidade de conservação
Hoje a gente vai tratar muito dos parques, e a legislação traz parques nacionais, mas abrangendo também os parques estaduais e municipais, como unidade de proteção integral, e a gente vai falar um pouco do Parque Estadual Cunhambebe. E nas unidades de uso sustentável, a gente tem como exemplo as APAs, e aqui no nosso caso, a gente tem a APA Mangaratiba, que foi criada antes do Parque Estadual Cunhambebe e que tem parte do seu território sobreposto pela Unidade de Conservação de Proteção Integral. Quando ocorrem esses casos, sempre o que vale é a legislação aplicável às unidades de proteção integral. Então, o SNUC, ele traz um grupo de subgrupos de unidades de conservação de proteção integral. Então, nós temos, por exemplo, estação ecológica, reserva biológica, monumento natural, parque nacional, estadual e municipal, como eu comentei, e cada uma dessas unidades tem suas especificidades, tem seus objetivos. Algumas, inclusive, são mais restritivas do que outras, como é o exemplo da estação ecológica e da reserva biológica, são mais restritivas que o parque, por exemplo. Estação ecológica é um exemplo de unidade de conservação onde as regras são mais rígidas. Por exemplo, não é permitido o uso público, né? Visitação para atividades de turismo, por exemplo. Ela é permitida atividade de pesquisa científica, educação ambiental, mas diferente, o parque ele já permite, por exemplo, e incentiva atividades de uso público, assunto que o Daniel até vai abordar durante a fala dele aqui. Hoje, o Instituto Estadual do Ambiente, que administra o Parque Estadual Cunhambebe, que é a unidade que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais daqui adiante, ele administra mais 23 unidades de proteção integral. Tá? Então, muitas já são conhecidas, algumas foram criadas já há muitas décadas. Então, vocês com certeza já ouviram falar do Parque Estadual da Pedra Branca, o Parque Estadual da Ilha Grande, o Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana, ou seja, quase todo o território do estado do Rio de Janeiro, ele tem parte do território protegido por unidades de conservação. O SNUC, ele traz também um grupo com as categorias de área protegida de uso sustentável. Então, são os exemplos que a gente deu: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, as flonas, enfim, do mesmo modo das unidades de proteção integral, cada uma dessas unidades de conservação também tem seus objetivos de criação e suas próprias diretrizes, né? Todas têm também suas especificidades. Hoje, o INEA administra 16 unidades de uso sustentável estaduais, e muitas delas também são conhecidas, como a própria APA Mangaratiba aqui na nossa região, a APA de Tamoios, a APA Maricá, enfim, a gente tem muita unidade de conservação de uso sustentável também, que abrange grandes territórios e que já existem há muito tempo no estado do Rio de Janeiro. A gente traz aqui um breve histórico, né, da criação de unidades de conservação no Brasil, e a primeira que a gente teve implementada aqui foi o Parque Nacional do Itatiaia, né? Foi criado no ano de 1937, na era Vargas. E 2 anos depois, outros 2 parques foram criados no Brasil, no caso, o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que, assim como o Parque Nacional do Itatiaia, está aqui no território do Rio de Janeiro. A título de curiosidade, as unidades administradas pelo Estado, né, as unidades de conservação estaduais, as primeiras que foram criadas foi o Parque Estadual do Desengano, que já é bem conhecido também, foi criado em 1970, fica ali na região de Santa Maria Madalena, e o Parque Estadual da Ilha Grande, que é o parque que está localizado aqui também na nossa região da Costa Verde. É interessante trazer essa cronologia e depois a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão das unidades e desse tempo que elas já existem, das dificuldades e os desafios de implementação. A gente traz essa imagem, eu sempre trago essa imagem nas apresentações, que traz um dos motivos de por que essas unidades são criadas, né? Então, a gente tem aqui uma imagem do Parque Nacional da Tijuca. Acho que todo mundo já ouviu falar do Parque Nacional da Tijuca aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente traz em verde aí, né, a marcação dos limites dessa unidade de conservação. E por que a gente faz essa provocação aqui, né? Normalmente, nas palestras, eu sempre começo a trabalhar aquele conceito já fragmentado que a gente fez lá do SNUC, né? Que são essas unidades com seus espaços territoriais definidos, né? Com limites definidos e protegidos por lei.
Por quê? Nessa imagem a gente vê em cinza aqui toda a área urbana, né? E a gente sempre pergunta, se essas unidades não são criadas e protegidas por lei, como que a gente estaria vendo essa imagem agora, né? E a resposta sempre é unânime de que, com certeza, essa imagem ia estar toda cinza, porque a gente não respeitaria os limites desses espaços protegidos, né? Então, a gente tem exemplos por todo o Brasil dessa questão que é um paradoxo, né? A gente sabe que a gente precisa das unidades de conservação, como o conceito diz também, elas têm muita relevância do ponto de vista ambiental, e a gente mede muito essa relevância do ponto de vista ambiental, principalmente pelos serviços ambientais que elas podem prestar, né? Então, a gente tem vários serviços de controle de erosão, regulação do clima, produção de água, principalmente, essas barreiras naturais que as unidades promovem para proteger até a própria agricultura, mas a gente vê que a gente explora esses lugares até o limite mesmo que nos é permitido, né? Então, isso é o que a gente mais vê, são os espaços naturais sendo pressionados, principalmente pela expansão demográfica, mas também pela agricultura de larga escala, pela a criação de gados, enfim, a gente vê a floresta sempre sendo pressionada, e se ela não é, de fato, protegida por lei, ela fica muito mais vulnerável a esse tipo de expansão. Aqui a gente traz até a imagem real nossa lá do Parque Cunhabebe, que está no limite dele, está aqui acima de um duto, né? E a gente já consegue visualizar aqui áreas que têm ainda um pouco de vegetação, mas que estão fora da unidade de conservação e por isso muito mais fragilizadas, né? Muito mais vulneráveis à expansão demográfica. E aqui a gente traz um conceito interessante também, né? A gente traz aqui como exemplo a questão da ilha de São Domingos, conhecida como Ilha Espanhola também, né? Que é uma ilha, e nessa mesma ilha a gente tem dois países, né? A gente tem a República Dominicana e o Haiti. E é interessante que tem muitos estudos que mostram como fez diferença, né, a longo prazo, os investimentos da República Dominicana na questão da conservação ambiental. E uma das principais estratégias de conservação é a criação de áreas protegidas, né? Então, hoje a gente vê os impactos aí que o país que não trabalhou com conservação, a gente vê isso no mapa, né? Metade da ilha praticamente marrom e a outra metade já mais verde. Então, numa mesma ilha ali, a gente tem um dos países mais pobres do hemisfério, né? E do outro, a República Dominicana, que tem um padrão de vida comparável ao Brasil, né? Então, nesse slide eu trago esse pensamento de que a gente tem uma lição a aprender, né? Com essas áreas protegidas na República Dominicana que foram fundamentais para que o país não tivesse o mesmo destino do país vizinho, que está na mesma ilha, né? E ali os problemas ambientais do Haiti, as doenças, a miséria mesmo que o povo vive, está muito relacionada à questão ambiental, né? A gente percebe que a maioria dos colapsos que a gente teve na civilização, eles têm origem no problema ambiental, com o fato de a gente não saber lidar com as questões ambientais. Agora eu entro um pouquinho mais especificamente nas informações do Parque Estadual Cunhambebe, né? Que é essa área que a gente tem o orgulho de poder contribuir com a gestão. O parque é um parque relativamente novo, né? A gente viu aí que a primeira unidade foi criada em 1970, já o Parque Cunhambebe ele foi criado no ano de 2008, através do decreto 41.358, e o objetivo principal dele é proteger importantes remanescentes de Mata Atlântica, evitando novas e irreparáveis perdas da biodiversidade e dos recursos naturais, especialmente os recursos hídricos, né? Então, a gente, quando lembra lá do conceito, né, dessas áreas com grande interesse, grande valor do ponto de vista ambiental, de novo eu bato na tecla da importância dos serviços ambientais, né? E um desses serviços ambientais fundamentais é a produção de água, né? Na verdade, todos os serviços ambientais são muito importantes. Inclusive, tem até um conceito bem poético de serviços ambientais que eu gosto muito também de sempre trazer, que são os serviços silenciosos e gratuitos, porém fundamentais para a manutenção de vida na Terra, né? Então, assim, isso ajuda a gente a entender que a unidade de conservação da natureza, na verdade, ela não existe para conservar só a natureza, na verdade, ela existe mais até para conservar
a espécie humana aqui no planeta, né? Porque a gente depende diretamente dos recursos ambientais e dos serviços ambientais. Então, além desses objetivos tão importantes, né, que culminaram na criação do Parque Estadual Cunhabebe, outro importante objetivo foi garantir a formação de um contínuo florestal, né, formando ali o corredor que é chamado Tinguá-Bocaina, que vem desde a Reserva Biológica do Tinguá, lá próxima à região serrana, até a Serra da Bocaina, já na divisa com São Paulo aqui, né? O parque ele preencheu uma lacuna enorme que tinha ali para que a gente tivesse, de fato, um contínuo florestal, e isso também é uma metodologia de conservação, porque não adianta a gente criar também unidades de conservação esparsas e não formar esses corredores e mosaicos ecológicos, que a gente vai passar até aqui rapidinho o conceito de corredor ecológico, que é tão importante para a gente poder manter o fluxo gênico e a manutenção dos serviços ambientais, do equilíbrio da biodiversidade, enfim, é um fator que a gente considera como muito importante. Então, informações específicas do parque, né? Ele possui 38 mil hectares de área, é um parque enorme para a gente tentar visualizar isso, é o equivalente a 38 mil campos de futebol do Maracanã, de área ainda bastante preservada. Ele abrange 4 municípios, que é Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. Seu bioma é a Mata Atlântica, ele traz diversos fatores sociais que são relevantes também para análise e tomada de decisão e gestão do território, que é o fato dele conter populações tradicionais e não tradicionais no interior e no entorno da unidade de conservação, muita agricultura familiar, turismo em algumas partes do território, a gente também tem forte presença. Outra informação importante, o parque ele tem seu plano de manejo concluído, então isso é muito importante. É importante que toda unidade, né, trabalhe para ter seu plano de manejo importante, porque ele traz ali de fato a identidade da unidade, né, o DNA da unidade e toda a informação que tanto o gestor público como a própria população precisa ter para entender o território e entender o funcionamento e os objetivos da unidade. E o outro ponto importante é esse que eu acabei de comentar, né, que ele faz parte de um corredor, né, ele garante a formação de um contínuo florestal entre a Reserva Biológica do Tinguá e a Bocaina. Né? Aqui, até para esclarecer o porquê de ser tão importante, né, o corredor ecológico, é o próprio conceito dele, né, de áreas que unem fragmentos florestais ou unidades de conservação separadas pela interferência humana. E aí a gente tem os exemplos ali que a gente viu nas imagens, né, expansão demográfica, a criação de estradas, a agricultura, atividade madeireira, enfim, né, entre esses outros objetivos aí dos corredores ecológicos que a gente deve levar em consideração, é o fato dele permitir o livre deslocamento dos animais, e aí todos os outros serviços ambientais, como dispersão de sementes, aumentar a cobertura vegetal, trazendo a melhoria também de todos esses ecossistemas, reduzir efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promover ligação entre as diferentes áreas e permitir o fluxo gênico entre as espécies da fauna e da flora, que é muito importante também, né? Você impedir o fluxo gênico das espécies é uma coisa que impacta muito nas comunidades tanto de fauna como de flora. Hoje, o Parque Estadual Cunhabebe, ele figura de modo muito relevante dentro do estado, porque ele representa 10% de todas as unidades de proteção integral, sejam federais e estaduais, que estão no território do estado do Rio de Janeiro. Então, o parque ele é responsável pela proteção de uma grande porção de todas essas áreas protegidas, né? E aí, interessante também trazer aqui já um ponto, né, sobre essa questão de falar de áreas protegidas, tá? Áreas protegidas não são somente unidades de conservação, tá? Todas as unidades de conservação são áreas protegidas, mas nem todas as áreas protegidas são unidades de conservação, tá? Isso por quê? Porque a gente tem aí como exemplo as APPs, né, que são as áreas de preservação permanente, regulamentadas pelo Código Florestal, que também são áreas protegidas, mas que não são unidades de conservação, tá? Então, uma coisa que ajuda a gente a entender esse conceito é que área protegida é gênero, do qual unidade de conservação é uma espécie, tá? Aqui a gente tem também um mapinha do parque, né, que mostra um pouco aí da geografia dele, como ele é bem recortado, né? A gente tem o início dele do Rio de Janeiro, sentido Angra dos Reis, começando ali em Itaguaí, né?
e ele vai se estendendo quase até a divisa de São Paulo em algum dos seus eixos aqui. Esse mapa também aqui, ele é legal que ele traz a hidrografia do parque, então ele mostra, né, como o parque é importante para a produção de água, né? Alguns dos municípios que estão no entorno da unidade de conservação aí, têm o seu abastecimento de água garantido pelas nascentes que nascem no interior da unidade de conservação. Então, ele também é muito importante, apesar de existir um conceito que indica que as unidades de conservação de proteção integral, elas engessam o território, que elas não permitem o desenvolvimento econômico, é muito pelo contrário, né? A gente não tem investimento econômico em cidade que não tem abastecimento de água, por exemplo. A gente não tem investimento econômico em cidades que não conseguem fazer um controle adequado de pragas, que não tem uma barreira fitossanitária ali feita pelas florestas, que não tem controle de erosão, né? E controle de erosão não é só pelo risco ali de fechar uma estrada, de cair em cima de uma casa, não, pode ser um controle de erosão numa área isolada, mas que vai, com a chuva, carrear aquela terra para o rio e que vai causar o assoreamento. Então, a proteção disso, né? O que custa mais? Você desassorear um rio ou você proteger esse rio e ter esse serviço ambiental garantido? Então, hoje a gente já tem outros aspectos para avaliar, porque, na verdade, ele favorece e muito até não só a economia formal, mas como a economia informal também, né? Essas áreas permitem às populações mais pobres a ter acesso à água, a ter acesso a frutas, a ter acesso a uma área boa para cultivar. Então, isso tudo já começa hoje em dia também a ser considerado quando a gente traz esse conceito de que, na verdade, as unidades de conservação e proteção integral elas não engessam e não atrapalham o desenvolvimento econômico, pelo contrário, elas fortalecem muito. Agora, eu trago um slide aqui que ele traz uma ilustração, né, do mapa do estado do Rio de Janeiro com as unidades de proteção integral administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente. Então, a gente vê aqui a logo daquelas unidades de conservação que eu mostrei no início da apresentação. E nesse próximo, a gente traz o mapa do estado do Rio de Janeiro, já com as unidades de conservação estadual e federal, né? Então, a gente tem a junção aqui dessas unidades de conservação, a gente vê aqui o Parque Estadual Cunhambebe, nesse rachurado aqui a Bocaina, né? Já de proteção integral e administrado pelo órgão federal. E a gente vê aqui aquela ideia também do contínuo florestal, né? Dos corredores, que sempre é levado em conta quando a gente vai criar unidades de conservação. E por que eu trago isso? Para ajudar a gente a refletir e talvez chegar numa dedução bem óbvia, né? Quando a gente olha o mapa dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no estado do Rio. A gente vê que coincide bastante, né, as áreas com esses locais onde foram criadas as unidades de conservação, né? A gente consegue deduzir isso, a gente vê aqui essa área onde a gente tem aqui o Parque Cunhambebe e a Ilha Grande aqui como referência, né? Parque da Bocaina, como que ainda é uma área que contém aí grande parte do remanescente florestal de Mata Atlântica, né? Ou seja, a maior parte dos remanescentes florestais de Mata Atlântica estão inseridos nessas áreas protegidas, né? O que reforça a ideia de que a criação de áreas protegidas talvez seja a política pública mais eficiente para a gente conservar essas áreas de Mata Atlântica no estado. E aí a gente fala bem da unidade de conservação, da criação, e aí a gente chega na questão da implementação da unidade, né? Como as unidades trabalham, né? Quais são os trabalhos que acontecem nas unidades de conservação para ajudar na gestão desses espaços. E aí a gente traz como exemplo aqui o nosso organograma, né? O organograma do PEC, de ações que a gestão da unidade desenvolve. Então, a gente tem aqui pesquisa, uso público, administração e fiscalização. Todas elas se relacionam, né? Todas conversam entre si. A gente tem aí a pesquisa científica trabalhando intensamente no conhecimento da biodiversidade do território, o uso público, a unidade trabalhando no apoio ao uso público, a visitação, na educação ambiental, educação e interpretação ambiental, a parte administrativa, né, que trabalha com todas as tramitações e a gestão pública, né, dessa área, mas a fiscalização, que trabalha muito com as ações de proteção e prevenção. Para a gente poder executar esse trabalho,
Óbvio, a gente precisa de uma estrutura, né? Então, dos requisitos principais que a gente vê aí que as unidades precisam, quando estão sendo implementadas, são de sedes, né, de núcleos que possam dar essa estrutura para que os trabalhos sejam desenvolvidos. Então, a gente tem aqui um layout lá da nossa unidade de conservação, que a gente consegue visualizar aqui um centro de visitantes, um auditório para as ações de uso público, de educação ambiental, para atividade de eventos, os alojamentos aqui de apoio a guarda-parques, pesquisadores, hoje um bloco desse é cedido para a unidade de polícia ambiental, enfim, um bloco administrativo, onde a gente tramita todas essas demandas que vêm administrativas, mais uma brigada de incêndio e almoxarifado. Essas são as imagens reais lá da nossa sede. Infelizmente, no momento, a gente está com os portões fechados em razão da pandemia. Já as áreas abertas, as trilhas, né, na unidade de conservação estão abertas para a prática esportiva, claro que com algumas restrições também derivadas da pandemia, mas a gente espera em breve poder reabrir os portões e realizar atividades novamente com o público. A gente sente muita falta disso, de ver esse espaço vivo e funcionando, né? Para a gente é muito importante essa nossa interação com as comunidades do entorno, com os visitantes, pesquisadores, enfim. E aí a gente traz aqui, né, um ponto importante a ser conversado, que é sobre a pesquisa científica, que está em um daqueles eixos ali do organograma, né? A pesquisa científica, ela é extremamente importante para a gestão da unidade de conservação, e aí aqui chama muita atenção para o próprio tema da Semana do Meio Ambiente de 2021, que trata da restauração dos ecossistemas. Eu acho que não tem como a gente falar desse assunto sem falar da pesquisa científica e do conhecimento científico gerado por essas pesquisas, né? Então, eu entendo que a restauração dos ecossistemas depende muito hoje do suporte do conhecimento científico. E para a unidade de conservação, é muito relevante apoiar as ações de pesquisa na unidade, porque a pesquisa é uma importante ferramenta para a gestão da biodiversidade, além de ser a principal forma, né, de demonstrar a relevância dos ecossistemas. Esse conhecimento científico ele é capaz de nortear a gestão das unidades em todas as suas tomadas de decisão, seja na elaboração de projetos conservacionistas ou até mesmo nas ações, né, que objetivem neutralizar qualquer ameaça para a biodiversidade e aos ecossistemas que são abrigados por essas áreas protegidas. Então, hoje, a unidade ela presta um apoio grande à pesquisa científica através da disponibilidade de alojamentos, através do suporte logístico, suporte material, acompanhamento de pesquisas, guiamento de pesquisadores, e disso a gente tem atualmente o parque relativamente novo, né, criado em 2008, a gente já tem algumas publicações, as principais delas são relacionadas à flora, aliás, disparado, assim, né? O maior número de pesquisas que a gente tem na unidade, ele é relacionado à flora, mas nós temos também depois sobre a fauna, gestão ambiental, gestão territorial e turismo, que são várias áreas, né, que se comunicam aí com a área ambiental e com as ações de conservação desses locais. Como eu disse, né, a pesquisa da flora se destaca nesse cenário das unidades de conservação, acho que não só no PEC, né, porque a pesquisa sobre a flora, ela não tem interesse também só em relação à questão dos ecossistemas ali, né? Não é um estudo feito só com foco na ecologia, mas ela puxa também um grande foco aí para a farmacologia e para a própria economia, né? Então, hoje no PEC ali, a gente já teve registro de mais de 2.000 coletas de flora, nós já identificamos 956 espécies, sendo 407 endêmicas da Mata Atlântica, 28 endêmicas do estado do Rio de Janeiro, e temos registrado 2 espécies endêmicas do Parque Estadual Cunhambebe, ou seja, espécies que só ocorrem no território da nossa unidade de conservação. Essas pesquisas sobre a flora trouxeram alguns dados interessantes, né, que mostram a importância dessa área protegida no estado. A gente identificou, através da pesquisa, que o maior grupo da flora nosso ali é o grupo de angiosperma, com 891 espécies, e desse estudo da fitofisionomia, a gente conseguiu desmembrar aí para identificar também que esse grupo tem 114 famílias botânicas, né,
e das 10 espécies com maior riqueza, ele figura com 9 espécies aí. Isso é interessante também porque, de acordo com a lista de flora das unidades de conservação estadual, o PEC ele registra 11% do total de angiosperma do estado do Rio de Janeiro, né? E ela é uma espécie muito importante porque ela abriga o maior número de espécies arbóreas que são utilizadas pelo homem, né? Então, ela é muito importante na área alimentícia, na área farmacológica, econômica. Além disso, na parte ecológica também é um grupo muito relevante porque participa muito da cadeia trófica, né? Tanto em termos de biomassa e abundância, como sendo um recurso alimentar muito importante para a própria fauna, né? Então, a gente tem, dentro de todos esses fatores, ainda também o dela colaborar muito na questão econômica pela sua função na polinização. Essa é uma imagem de uma das espécies endêmicas lá da unidade, né? A gente traz esse destaque. Nós temos 2 espécies endêmicas registradas e as 2 ocorrem ali no distrito de Mangaratiba. É uma erva e uma bromélia que só tem registro até hoje na nossa região. Já a pesquisa sobre a fauna, que é muito importante também, né? Isso, sempre quando o pessoal fala da importância da pesquisa de fauna, também sai um pouco ali da questão de que as pesquisas não são feitas só por entendimento ecológico, né? Elas também trazem benefícios para o homem, né? Tem sempre um exemplo que é muito levantado da questão dos remédios para pressão que foram feitos a partir do veneno de cobras, né? Enfim, então é importante também que esses espaços figurem, né, como uma área muito fértil para pesquisa científica. Hoje no parque, a gente, apesar de poucas pesquisas sobre vertebrados terrestres, né, a gente já viu que o parque demonstra uma notável riqueza. Grandes mamíferos, como os 5 felinos de ocorrência no estado do Rio, eles já foram identificados no interior da unidade de conservação, bem como outras espécies que são relevantes também dentro da cadeia trófica. E ainda entre os mamíferos chama muita atenção a riqueza de morcegos, né? A ordem Chiroptera, ela é a maior que a gente tem lá no parque, e a gente teve a identificação aí, o registro de 35 espécies de morcego, né? Que são mamíferos voadores aí fundamentais também para o desenvolvimento das florestas, né? Tendo em vista que eles são grandes polinizadores, dispersores de sementes e principalmente controladores de pragas, né? Ou seja, os morcegos exercem funções que ajudam sobremaneira a manter a biodiversidade dos ecossistemas de onde eles habitam. Aqui a gente chama atenção também para os estudos, né, que revelaram aí, diante dos diferentes ambientes que são protegidos pelo PEC, a elevada riqueza de espécies da avifauna, né? O inventário mais atualizado das aves do parque, ele contém um registro de 383 espécies, sendo 97 endêmicas da Mata Atlântica. E, de acordo com dados do Wikiaves, né, o estado do Rio de Janeiro ele possui 697 espécies de aves listadas. Logo, né, o parque ele resguarda aí em seu território 55% de todas as espécies de ave que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, né? Esse número de aves que foi listado após o plano de manejo, aliás, após o plano de manejo, né, foram listados mais de 50% do número de espécies que havia sido registrado para o plano de manejo, ou seja, demonstrando também a importância da pesquisa científica, né? No caso das aves, até isso derivou muito da ciência cidadã, né? Observadores de aves, enfim, que foram alimentando essa lista e trazendo esses dados importantes sobre a biodiversidade. A gente destaca aqui uma espécie que é conhecida popularmente como socobo escuro, que, de acordo com a lista das espécies da fauna ameaçada de extinção do estado do Rio, esse animal estava categorizado como provavelmente extinto no estado do Rio de Janeiro. E o PEC fez um registro desse animal. Então, assim, hoje a gente tem um novo ponto de localização para uma espécie que estava sendo considerada provavelmente extinta, né? Mais uma vez aí reforçando a importância da pesquisa científica e esses dados relevantes que ela pode trazer para o gestor das unidades, né? Se posicionar ali, ter subsídios, né, nas tomadas de decisão. Aqui são imagens dos tempos saudosos aí que a gente recebia frequentemente os pesquisadores na unidade. E aqui a gente
traz agora aquele eixo de proteção e prevenção, que a gente viu no organograma também. Hoje o parque ele trabalha tanto nas ações de apoio à fiscalização, né, como nas ações também preventivas, né? Aqui a gente tem um exemplo de duas ações de prevenção a crimes contra a fauna e a crimes contra a flora. No caso, né, crimes contra a fauna que relacionados à captura de aves e contra a flora, a gente trabalha muito na prevenção dos incêndios florestais, que o Daniel vai abordar mais adiante. É muito recorrente ainda, tá? Para quem não convive, né, quem não está inserido nessa realidade das ações de fiscalização, não pode imaginar o quanto que esse crime ainda é recorrente, né? Existem alguns dados aí que dizem que, na verdade, né, o crime de tráfico de animais ele só perde para o tráfico de armas e drogas, né? E realmente não tem um dia que, se for sair com o objetivo de coibir esse crime, que a gente não vá voltar com um resultado expressivo, né? A gente já teve ações aí no parque e que em um local a gente encontrou mais de 100 aves, né? E é um crime muito recorrente, de fato. Tem aqui o registro de uma ação no dia 6/8 do ano passado, é bem recente, e são ações assim, onde a gente encontra ainda muita arma para caça, né? Muita armadilha, muito animal preso. Então, é uma realidade das unidades e é uma ação que não pode deixar de ser feita, porque esse tipo de crime ele tem que ser combatido. Algumas estratégias para combater esse crime também estão no eixo aí que o Daniel vai falar mais à frente, mas eu já até adianto uma delas aqui, que é a questão de fomentar ações como observação de aves, né, que traz aquela ciência cidadã também que ajuda a gente a trabalhar na atualização e na identificação das espécies que ocorrem na região. E, além disso, ela tem vários benefícios que estão listados aí, né? Movimenta a economia dos locais onde ocorre, estabelece a conexão das pessoas com o meio ambiente, leva a tomada de conhecimento em outros temas e conceitos importantes para a conservação da biodiversidade e, por fim, ainda incentiva a prática de atividade física, né? Porque são ações que demandam de longas caminhadas para identificar os animais, cada um ocorre em um local diferente, né? Então, hoje, o órgão ele tem até um programa institucional, né, que é o Vem Passarinhar, que é um evento justamente que trabalha nesse objetivo de fomentar, de incentivar a observação de aves, né, de tirar, de repente, aquele jovem que está ali capturando pássaro para vender por 20, 30 reais numa feira e capacitá-lo para se tornar um guia, já que ele conhece as áreas de ocorrência desses animais, para levar hoje os observadores de aves. É uma atividade que está em voga, né? Está sendo muito recorrente a observação de aves. Então, é um tipo de estratégia, no caso preventiva, né, para a gente fazer a proteção dessas espécies, né, dessa fauna que sofre tanta ameaça aí. Além disso, proteção e prevenção englobam aí as ações de fiscalização, então isso também é recorrente na unidade. A unidade é extremamente pressionada, né? Como eu disse, a gente vive ainda muito desse paradoxo, saber que depende da da unidade de conservação, mas não se portar de jeito a conservá-la, né? Então, assim, o crime de caça ainda é muito recorrente, várias investidas aí, a gente acaba, infelizmente, obtendo êxito em encontrar armamento, armadilha, ranchos, caça. Então, isso também faz parte da realidade da unidade de conservação. Hoje, a gente tem um case interessante aqui, né, que deu muito certo, que foi a busca por ações integradas. E, atualmente, hoje, a gente tem um orgulho aí de dizer que, pelo menos dentro do estado, o Parque Cunhambebe ele tem conseguido fazer as operações integradas mais contundentes, né? Porque, de fato, a gente tem conseguido reunir os principais atores da segurança pública para atuar em parceria com a unidade de conservação. Então, a gente tem feito, basicamente, bimestralmente, ações integradas com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, com as secretarias dos municípios, né, com as guardas municipais dos municípios do PEC. Então, tem sido ações muito expressivas e alguns resultados parciais. Aí a gente observou grandes resultados, esses resultados são só desse ano, né? Dentro dessas ações, a gente conseguiu tirar de dentro da unidade de conservação mais de 20 armas de fogo que seriam utilizadas para caça, mais de 150 munições, diversas armadilhas e apetrechos de caça. A gente conseguiu realizar a demolição de 5 ranchos,
10 inutilizações de armadilha, 3 demolições sumárias de construções em área proibida e 3 prisões. Então, hoje a gente tem intensificado isso porque a gente percebeu que era uma demanda muito latente, porque realmente o parque é muito grande, é um território muito grande, e ele estava sendo pressionado pela falta de ações de fato assim, contundentes, né? Então, a gente tem caminhado bem nesse eixo. Agora a gente entra aqui no assunto dos incêndios florestais e o Daniel Arlota, que vem representando os guarda-parques, já tem bastante experiência, já trabalhou em 3 unidades de conservação do estado, conhece bem do assunto e vai trazer um pouquinho desse tema para vocês. Daniel, vou deixar contigo. Obrigado, Ivan. Então, aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre os incêndios florestais, que é assim, o pior cenário, né, que pode ocorrer numa unidade de conservação. Está associado a uma grande perda de biodiversidade, tanto na flora quanto na fauna, né? Então, a unidade foca prioritariamente na prevenção dos incêndios. E as ações que a gente desenvolve estrategicamente para isso são listadas aqui como a notificação preventiva de incêndio, os aceiros, a educação ambiental, a resposta e o combate, né, propriamente dito, ao incêndio, e os equipamentos e EPIs e treinamento também. A educação ambiental, tipo assim, é um fator muito importante porque a nossa cultura do balão de festa junina, balão de fogo, ainda é muito prejudicial. Vocês aí no ESO são vizinhos aí do Parque da Pedra Branca. Você já deve ter reparado diversas ocorrências aí de queimadas, incêndios florestais na área de montanha, justamente causado por balões, né? Aquele fogo que começa lá no topo da montanha, certamente começou por balão. E a notificação preventiva de incêndio consiste numa conscientização, né, quanto ao uso do fogo aos moradores do entorno do parque. A resposta e o combate também é muito importante à medida que é fundamental para a gente minimizar os impactos, né? Porque quando uma ocorrência de incêndio florestal já é detectada, ela já causou muito impacto. Então, essa resposta ao combate, ela é feita de modo sempre, primeiro, a preservar a integridade física, né, do brigadista, do guarda-parque, e, em segundo, a forma de minimizar o máximo possível os danos causados pelo fogo. Os equipamentos, nesse sentido, são muito importantes, né? Principalmente os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Nós aqui no PEC contamos com uma brigada de incêndio equipada e é muito importante também sempre a manutenção desses equipamentos, né? Aqui, então, a gente tem um exemplo aí de campanhas, né? Como o Ivan falou anteriormente, uma campanha que diz respeito aqui à proteção da flora, né? Esse folheto informativo do Faz Queimadas visa dar ciência aos proprietários da legislação. Aqui é um mapa de ocorrências de incêndio, que a gente pode ver as recorrências desde 2014 a 2017 nas áreas de maior incidência de incêndio florestal. E é justamente nessas áreas que a gente fez um reforço da notificação de incêndio. Tem contabilizado aí no ano de 2019 210 notificações preventivas de incêndio. E no ano de 2020, de janeiro a março, a gente chegou a fazer a aplicação de 100 notificações preventivas de incêndio. Nesse slide aí tem a equipe, né, as imagens da equipe lavrando a notificação preventiva de incêndio, que consiste numa conscientização, né, dos moradores ali, geralmente estão no entorno direto do parque, onde o mau uso do fogo poderia ocasionar uma perda do controle da queimada e se tornando um incêndio florestal. Aqui nesse slide a gente está representado como funciona o acero, que é uma das estratégias de prevenção também. Ele consiste numa barreira física, onde é retirado completamente o solo, o material, o combustível, né? Deixando o solo completamente exposto para que não haja condução do fogo. Aqui a gente pode perceber uma grande área de floresta
E a vegetação aqui de capim, que seria mais suscetível aos incêndios, se a gente for a uma queimada, né, no caso, junto a ela a gente faz essa barreira que impede do fogo adentrar a área de floresta. Aí está a representação, ó, como era antes e depois, essa faixa de solo exposto é que é o arteiro propriamente dito. Funciona como uma barreira física para o fogo. Bom, agora a gente vai falar um pouco do uso público nas unidades de conservação, que nada mais é a visitação, por os diversos fins, né, que ela proporciona. Tanto esportes, caminhadas, visitas de escolas, pesquisa científica, todas as visitas, né, o uso indireto da unidade é o que a gente chama de uso público, né? O ecoturismo, né? A visitação em si. Alguns exemplos aí das áreas do PEC, onde era possível praticar esportes de aventura. Aqui são alguns exemplos de eventos, né, que o parque faz, o Vem Passariar é um deles, e inclusive essa visitação e o Vem Passariar é usado como até uma estratégia de proteção, porque quanto mais visitante tiver na trilha, é de se esperar que haja uma redução dos impactos negativos e um aumento até da fiscalização dessa por conta do sentimento de pertencimento, né? Espera que cada visitante do parque se torne, na verdade, mais um agente fiscalizador. Aí, os impactos positivos da visitação, do uso público, é essa sensibilização ambiental que faz desenvolver o sentimento de pertencimento ao lugar e a vontade de proteger aquele recurso. A recreação e o lazer, né? O esporte de aventuras, que são em sua quase totalidade praticadas em áreas naturais, o fortalecimento da economia local através de pequenos negócios que podem se originar no entorno dos parques, né, para atender a demanda da visitação, a capacitação de guias locais, né, para atuar como guia dos visitantes e fortalecendo assim também, fomentando a economia ali da comunidade local. E como eu falei anteriormente, também a inibição de ações predatórias. Aqui os impactos negativos, como o vandalismo nas placas, as erosões causadas por atalhos nas trilhas, o uso do fogo, a poluição sonora e a agressão à fauna e à flora também. Agora eu vou chamar o Ivan para falar sobre os projetos de educação ambiental que já foram desenvolvidos aí ao longo dos anos no parque. Com você, Ivan. Valeu, Daniel. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Realmente esse assunto, principalmente das queimadas, né? Quando a gente relaciona ao tema da Semana do Meio Ambiente, que é a restauração dos ecossistemas, ele é muito relevante, né? Porque quando até a gente tem a capacidade de promover algum tipo de recuperação ecossistêmica, ela sempre vai estar vulnerável ali ao fogo, né? Então, eu acho que é um cuidado para que a gente mantenha de fato as nossas florestas sadias aí, não cause um impacto tão terrível à biodiversidade, como é o caso dos incêndios. Obrigado, Daniel. Eu vou seguir então falando aqui sobre a educação ambiental. Vou ser breve, é só trazer também essa que é uma estratégia muito importante, né? Porque a educação ambiental, de fato, ela é transformadora, né? E o parque, ele sempre se apoiou nesse conceito, por isso se dedicou muito às ações de educação ambiental. Então, a unidade, para esse fim, ela já desenvolveu diversos projetos continuados em escolas e depois na sede. A gente teve dois projetos aí, um que era o PEC nas escolas e as escolas no PEC. Basicamente, a gente visitou quase todas as unidades do entorno do Parque Estadual Cunhabebe. Até o tempo que eu estava trabalhando em campo participando, eu lembro que a gente já tinha visitado mais de 38 escolas para levar conteúdos de educação ambiental relacionados à biodiversidade e ao Parque Estadual Cunhabebe. E depois disso, nos projetos também a gente recebia, aí era as escolas no PEC, a gente recebia várias escolas dos municípios na nossa unidade de conservação para atividades de educação ambiental. A gente já teve ano, até da Semana do Meio Ambiente, que a gente recebeu mais de 750 alunos na nossa sede ao longo da semana para desenvolver ações de plantio, interpretação ambiental, fazer circuitos sensoriais,
cine ambiental, enfim, para desenvolver diversas atividades de educação ambiental. E hoje a sede ela também já está um pouco preparada para receber esses alunos e visitantes que são direcionados para as ações de educação ambiental. A gente já tem alguns circuitos sensoriais interpretativos, né? E a gente tem até uma trilha que ela traz um pouco de acessibilidade para o visitante. Então, a gente tem uma trilha curta, né? Ela tem acessibilidade para a cadeira de rodas, para as pessoas com mobilidade reduzida. Então, é interessante que a gente conseguiu abranger também o público da educação especial e democratizar bastante, né, o acesso a esses ambientes naturais. A gente sabe que, além do conteúdo da educação ambiental ser transformador, acho que o simples fato, né, da gente oportunizar das crianças estarem ali numa área natural já faz toda a diferença, né? Tem um conceito aí que é chamado de biofilia, que ele traz até essa ideia de que quando a pessoa ela está na natureza, ela tende a se sentir muito bem, né? A gente vê isso num exemplo simples, né? Se a gente vê a foto de uma bela paisagem, de um pôr do sol, de uma cachoeira, dificilmente alguém vai achar aquela imagem feia, né? Ninguém vai torcer o nariz para uma imagem bonita do mar, do pôr do sol. Já diferente disso, né? Quando a gente vê áreas antropizadas aí que foram mexidas pelo homem, a gente já não tem esse prazer e essa visão que é comum a todos, né? Então, estar na natureza é uma terapia também, e com essa trilha acessível a gente conseguiu trabalhar muito desse contexto. Enfim, eu acho que o nosso recado aqui foi dado, eu espero que a gente possa ter, de algum modo, contribuído para o entendimento de vocês acerca das unidades de conservação e das ações que são desenvolvidas nas unidades de conservação, partindo do exemplo das ações que são realizadas no Parque Estadual Cunhambebe. Eu fecho por aqui, agradeço a atenção de todos, agradeço a Jéssica pela oportunidade de poder estar aqui com o Daniel e passar um pouquinho do nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado. A gente está deixando um e-mail aqui do parque. Para o caso de qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está aberto aí para debater. Tá joia? Um abraço a todos, obrigado. Incrível, né, gente? Vocês gostaram? Agora que vocês já sabem tudo sobre unidade de conservação e o Parque Estadual Cunhambebe e a APA Mangaratiba, venham nos visitar